Bem-vindos! A pandemia alterou de forma significativa o nosso funcionamento social. Não só por causa das questões sanitárias e de saúde pública, mas também pelo impacto que a pandemia teve sobre a nossa adaptação às tecnologias e às redes sociais. A nossa natureza é talhada para viver em sociedade. E o instinto de sobrevivência da nossa espécie, à semelhança de quase todos os seres vivos, leva-nos a funcionar em conjunto, com verdades comuns entre nós, assim como a transmitir emoções comunitárias para que consigamos ler o lugar do outro. Essa realidade desenvolveu aquilo que se chama de empatia, tão característico na nossa natureza humana. Socializar é uma característica fundamental daquilo que é e caracteriza uma civilização, para que, através da prosperidade comum, nós consigamos proteger as pessoas na sua comunidade dos desvios do padrão, ajudando a normalizar para o melhor funcionamento em conjunto. Nós funcionamos como equipas, funcionamos como famílias, funcionamos com vínculos uns com os outros. E isso protege-nos uns aos outros, porque é assim que nós fomos prosperando e fomos criando cada vez mais sociedades e modelos de funcionarmos em conjunto cada vez melhores até aos dias de hoje. Nesse sentido, vou partilhar convosco uma metáfora, que é a metáfora da empatia e do que é civilização. A empatia é uma das melhores capacidades humanas. É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, para evoluirmos em conjunto na estrutura social. Nesse sentido, eu lembro-me de uma história que me vem à memória da antropóloga Margaret Mead. Numa aula, um dos seus alunos perguntou-lhe: professora, qual é o primeiro sinal de civilização numa cultura? E o que quase todos os alunos esperavam é que a antropóloga dissesse que seriam as panelas de barro, ou as pedras de amolar, os anzóis ou algo desse género. Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga teria sido o terem encontrado um ser humano com um fémur partido e cicatrizado. Essa resposta deixa-nos sempre surpreendentes e deixou o aluno surpreendentemente espantado, e por isso ele perguntou mais à professora e pediu mais explicações. Então a Margaret Mead explicou que no reino animal, se um bicho parte a perna, provavelmente ele morre, pois já não pode correr do perigo ou ir até ao rio beber água ou caçar para conseguir alimento. Ao mesmo tempo, esse animal ferido torna-se o quê? Torna-se uma presa fácil, de carne fresca para os predadores. Geralmente nenhum animal sobrevive com uma perna partida o tempo suficiente para o osso sarar, antes de ser consumido pela cadeia alimentar própria da natureza selvagem. Mas quando nós encontramos um fémur cicatrizado, significa que alguém teve ajuda e dedicou tempo para cuidar daquela pessoa que caiu, e deve tê-la protegida, dando-lhe segurança até que recuperasse. É esse o primeiro sinal de civilização. Ajudar alguém durante a dificuldade ou na sua vulnerabilidade. É aí onde a civilização começa, e é aí que nós conseguimos criar aquilo que é a ajuda comunitária, pois a força de um grupo começa exclusivamente nos valores, na responsabilidade individual e na empatia que nós temos pelo outro para garantir a sobrevivência comum da nossa espécie e daqueles de quem gostamos. Assim, neste período de pandemia Covid-19, compete aos adultos e à estrutura social que nós temos ajudar e transmitir valores e referências às crianças, aos jovens e àqueles que são os mais vulneráveis, para ajudar a adaptar às circunstâncias que esta doença está a causar na forma como nós vivemos no nosso dia-a-dia. A primeira coisa que temos que aceitar é que as rotinas alteradas que nós temos, de forma forçada que fomos sujeitos, com estes imperativos legais que estão associados, têm claramente causado stress e muito provavelmente também sofrimento, o que aumenta o risco de nós termos perturbações de ansiedade e depressão, entre outras. Se não forem vigiados estes sintomas e estes sinais clínicos, poderão ter um impacto significativo não só agora, como também a longo prazo na saúde mental e na saúde física dos futuros adultos. A ciência tem demonstrado que a exposição longa ao stress aumenta a pressão arterial, enfraquece o sistema imunitário e contribui para doenças como, por exemplo, a obesidade, problemas cardíacos, a ansiedade e a depressão. Aliás, a ansiedade e a depressão são patologias que estão em crescimento neste momento de forma significativa, principalmente nos jovens.
Um estudo de 2018 da National Survey of Mental Health nos Estados Unidos mostrou um agravamento das taxas de ansiedade e de depressão entre os 6 e os 17 anos, em que em 2003 era de 5,4% a percentagem dessa sintomatologia, em 2011 passou para 8,4% e neste momento estão continuadamente a agravar-se. Isto coincide com a passagem de muito do que são as redes sociais e a ocupação dos tempos que eram nos computadores, passou para os telemóveis nessa altura de 2011, em que ficou tudo ao alcance de um toque de ecrã. Neste momento, a pandemia Covid-19 certamente potenciou e agravou essa realidade. E os números das investigações em curso são preocupantes. Por isso, nós temos que agir rapidamente para reduzir a vulnerabilidade e saber o que fazer com o que está a acontecer. Partilho os sintomas mais prováveis e evidentes de stress que surgem geralmente nas crianças e nos jovens. Primeiro, irritabilidade e raiva, com pouca tolerância à frustração. Segundo, mudanças de comportamento repentinas. Por exemplo, a criança estava a conversar antes e gostava de conversar e de repente já não está mais interessada. Ela antes queria estar em família, agora isola-se, agora afasta-se. Terceiro, problemas de sono. Queixar-se que está cansada, mas não consegue dormir, ter alterações do horário de sono, não conseguir adormecer, acordar à meia da noite e não conseguir voltar a adormecer, ou acordar mais cedo do que o horário habitual de acordar. Quarto, o desleixo nas responsabilidades. Por exemplo, esquecer-se de fazer os trabalhos de casa, ignorar trabalhos pendentes, a procrastinação dos deveres, adiar os deveres, o autocuidado, ficarem mais desleixados nesse autocuidado, não fazerem as tarefas domésticas que habitualmente faziam. Quinto, mudanças alimentares. Por exemplo, comer mais do que o habitual ou comer menos. Sexto, ficar doente com mais frequência. Porquê? Porque o stress aumenta os sintomas físicos associados, como por exemplo dores de cabeça, dores de estômago, mais pedidos de idas ao médico, dores de barriga, queixas desse género. Com isto, quais são então as recomendações para miúdos e graúdos? São as seguintes. Procurar dormir bem, com rotinas, com horas próximas de deitar e horas de acordar, sendo a hora de acordar o melhor marcador cronobiológico para estabilizar o sono. Segundo, a atividade física. Pôr o movimento aeróbio do nosso organismo é um fator protetor em qualquer idade. Poder fazê-lo em família, em casa, sozinho ou com amigos, virtualmente, num horário comum, se necessário, com a orientação de um professor de educação física. Isto é altamente recomendado. Aliás, dos 6 aos 17 anos, a recomendação clínica é de 60 minutos de atividade física por dia. Isto é de acordo com um estudo do United States Department of the Health and Human Services. Terceiro, conversar. O diálogo sobre as situações estressantes ajuda a relativizar, ajuda a colocar os problemas em perspectiva, ajuda a descobrir caminhos ou soluções. É bom conversar, conversem uns com os outros, falem com amigos, falem com familiares, falem com desconhecidos. Agora temos as redes sociais em que nos permite entrar em salas de chat para podermos conversar sobre aquilo que nos preocupa, sobre aquilo que sentimos, entre outras. Quarto, interagir com os outros, família, amigos, vizinhos, fazer jogos criativos entre vizinhos, à distância socialmente exigida ou à distância digital, porque nós podemos estar perto mesmo que nós não tenhamos a proximidade física. Jogos de tabuleiro tão interessantes de jogar, os de entretenimento para que a família se possa divertir. Quinto, ter tempo para hobbies ou para ficar em silêncio. Tal como os adultos, as crianças e os jovens devem também ter o seu tempo livre para fazerem o que querem fazer, estarem na sua solitude, que é diferente de solidão. Solitude é quando nós conseguimos estar bem sozinhos. Solidão é sentirmos sozinhos, estarmos a querer estar com alguém. Encontrar o balanço entre as atividades favoritas e o tempo livre é uma descoberta necessária para o equilíbrio pessoal de cada um. Sair ao ar livre, na varanda,
ou uma caminhada ao ar livre, preferencialmente com tempo em contexto de natureza, em espaços verdes, tudo isso ajuda a reduzir o stress. A investigação tem demonstrado que quem vive, por exemplo, em espaços verdes ou rodeados de natureza tem sempre menos sintomas de ansiedade, menos sintomas de depressão, menos sintomas de stress. 7. Escrever. O conseguir colocar em palavras as preocupações, pôr em papel, assim como exprimir sentimentos de forma consciente, explorando a gratidão pelas experiências vividas ou o orgulho das superações alcançadas, daquilo que já passamos, isso contribui de uma forma significativa para reduzir os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. 8. Aprender a viver o momento, aquilo que se chama de mindfulness. A capacidade de apreciar o momento, de saborear o momento que vale por si só. Isso é cada vez mais difícil nós vermos nos dias de hoje. Treinar essa competência desde criança é uma mais-valia para futuros adultos. E se os sintomas tenderem a persistir, mesmo quando já tentaram outras abordagens, o mesmo melhor será sempre procurarem um psicólogo. Não há que ter vergonha nem ter medo. Este pode sempre ajudar porque temos sempre a ciência do nosso lado para dar o nosso contributo. Se gostou deste vídeo, agradeço que faça o like aí em baixo, comente e partilhe esta mensagem com quem vale a pena, porque juntos vamos sempre mais longe. E se ainda não fez, subscreva este meu canal de desenvolvimento pessoal para ficar a saber quando vamos ter novos conteúdos. Até breve e vemo-nos por aqui.